Deixa eu fazer uma pergunta, irmão Tamar. Esses 11, o irmão Luiz Francisco, ele evangelizou, eles teriam será, condição da gente palpar isso, que eles, de fato, estavam crentes, batizaram porque tinham consciência, sabiam o evangelho de Jesus Cristo? Sim, 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 sentiram tocado pelo Espírito Santo e fizeram o concerto de Deus tocado pelo Espírito Santo, sem dúvida alguma, porque depois tem muitas coisas bonitas sobre essas pessoas que lá ficaram, e ao todo foram 11 pessoas, né? E é bonita a história deles. Então, mas eu não vou dar muito detalhe, porque é muitas coisas que nós temos para falar, e está bem relatado no livro. Bom, podemos fazer outras também falando, né? Aí o irmão Francisco ele vem a São Paulo. Quando ele chega em São Paulo novamente, ele começa então a fazer algumas visitas ali pela região do Brás, que era um bairro de italianos, Brás, Moca. E aí ele chega num salão de barbeiro, e ali ele pergunta se existe algum protestante, algum crente naquela região. E aí acaba informando para ele que ali próximo havia a casa de um protestante chamado Ernesto e Anani. O Francisco vai até a casa do Ernesto e Anani, anuncia as boas novas por Ernesto do falar em línguas, né? E o Ernesto, de bom grado, recebe. O Ernesto era presbiteriano. E aí ele fala, vamos até a casa do presbítero. Quando ele chega na casa do presbítero, o presbítero não estava. Mas eles anunciam as boas novas, então, para a esposa do presbítero. Ela gostou muito, e aí falou, ó, durante a noite nós temos culto e o meu esposo estará aqui, então você volte. E aí, de fato, voltaram. O Francisco lhe dá mensagem para eles, fala para eles. O Felipe Pava, que era o presbítero, deu liberdade por irmão Francisco, presidiu o culto na presbiteriana. Eu dou exatamente o nome da presbiteriana no livro, é uma outra presbiteriana, não é a presbiteriana tradicional. E ocorre que quando eles tocavam um hino, no terceiro culto, que daí já tinha passado, o Francisco já estava no seu terceiro culto, atendendo o culto na presbiteriana, toca um hino, vem sobre nós o teu Espírito Santo. Aí foi a brecha que o Francisco achou para falar das línguas para aquele povo, para eles crer no dom de evidência do Espírito Santo, que era uma das evidências do Espírito Santo. Ele anuncia. Quando ele anuncia isso, aquele povo se alvoroça com ele e fala, não, nós já temos o Espírito Santo, não. Você não vem com outra mensagem para nós. E sentaram guarda-chuva nas costas do Francisco, agrediram ele. Ele foi expulso da igreja presbiteriana a pontapé. Então agrediram ele e ele saiu de lá. E ele falou, bom, eu fiz a minha parte, vim trazer o que Deus colocou no meu coração para vocês. Se vocês não aceitam, eu tô em paz. E se retirou. Nisso, a família do irmão João Finotti vai atrás dele e abre a casa deles para fazer culto. E passado o tempo, o irmão Felipe ele entra numa angústia, numa depressão e não tinha mais paz. E aí ele vai buscar de Deus o que ele havia feito para não ter paz mais. E aí ele tem um sentimento, ele descreve, o próprio Felipe descreve, que Deus fala com ele, porque eu enviei um mensageiro no meio de você e você desprezou, você agrediu ele. Então, se você aceitar a mensagem que ele está trazendo para vocês, você vai ter a libertação. Ele se reconcilia, tem um processo grande até chegar a isso, mas ele vai, se reconcilia e dá liberdade para o irmão Francisco novamente. Aí chega no ouvido do pastor, do Carvalhosa, o Carvalhosa manda uma carroça lá na frente da presbiteriana lá e leva os bancos embora, leva o órgão. O templo, como pertencia ao irmão Felipe, porque era a casa e o templo junto, então eu até tive lá nesse lugar, eu fotografei, filmei esse lugar, se vocês verem no meu canal, tem lá o lugar desse ocorrido. Fotografei os principais lugares que o irmão Francisco teve lá no princípio, e registrei, tá lá no meu canal do Facebook, do Facebook, do YouTube, vocês podem encontrar os vídeos lá dos marcos, dos primeiros lugares onde iniciou lá em 1910. Bom,
Aí o Felipe, ele pede perdão, ele como eu já disse, ele dá liberdade por irmão Franciscão. Acaba que ele é expulso, a Irmandade é expulsa da presbiteriana, eles levam os bancos embora, levam o órgão embora, fazem uma ata dizendo que o irmão Franciscão era um desviado, dizendo que era um apóstata. Então existe uma ata aí pesada em cima do irmão Franciscão, né? Que ele era uma pessoa perigosa, que não desse bola para a mensagem que ele tinha trazido. Até o pastor pediu a carta para o irmão Franciscão. Se você é missionário, apresente a carta. E de imediato, naquele momento, ele não tinha carta. Ele falou que ele era a carta viva e lida perante Deus, né? O testemunho dele falava por si próprio. E o pastor disse que não, isso não servia. Então, que se ele não tinha carta, ele era um desviado, ele era uma pessoa que não tinha peso. Então, existe uma ata que relata, então, sobre isso, está na presbiteriana lá, relatando o desligamento desse grupo lá. E aí esse grupo começou, então, a se congregar em nome do Senhor Jesus. Existia no bairro do Brás, já, uma assembleia cristã ligada à Igreja dos Irmãos. Por conta disso, os irmãos, para não causar atrito, não colocaram placa no templo. Então, ficou aqui no Brasil somente reunidos em nome do Senhor Jesus. Embora que existia diversos nomes. Adunanza Cristiana, Radunanza Cristiana, Obra de Deus, Povo da Glória. E daí, por fim, lá em 1928, sim, daí se tornou Congregação Cristã. E daí, por fim, Congregação Cristã do Brasil, na época, em 62, no Brasil. Então, teve um longo processo de nomes até chegar o que é a congregação hoje. Só que a congregação daqueles primeiros anos não tem nada a ver com esta congregação atual. Então, se engana os irmãos que achar que é a mesma igreja, que é tudo a mesma coisa, não é. Você pega inário, você pega liturgia, você pega ensinamentos, você vai ver que é muita coisa diferente. Ela perdeu essa identidade do princípio. Então, ela é bem diferente. Bom, Francisco, então, ele anuncia para esses irmãos lá junta um grupo de batista, de católicos e de presbiterianos. É o que originou a igreja em São Paulo. São 3 grupos, né? Católico, batista e os presbiterianos. São os que deram, então, origem à igreja em São Paulo. O Francisco, ele diz que ficou um grupo no Paraná, que esses irmãos de São Paulo dessem suporte para esses irmãos no Paraná, e foi embora para os Estados Unidos. Ele vai ali pelo Panamá, passa pelo Panamá, e aí chega de volta nos Estados Unidos. E ele vem ao Brasil por 10 vezes. Eu tenho uma carta de missionário dele, que é do ano de 1920. São 10 anos depois da missão dele. Então nós vamos ver o que a carta de missionário dele está dizendo. Só um momentinho. Eu tenho a carta de um dos missionários que veio ao Brasil também, em 1913. O irmão Augustinho Lencioni, uma carta de... Vamos ver se vai conseguir ver. Aqui uma carta de 1913 do missionário irmão Augustinho, ancião em Chicago. O pastor que pegou os bancos, tá aqui a foto dele, ó. Ele que é. E o irmão Felipe. Vamos ver se vai dar para ver a foto do irmão Felipe. Aqui o irmão Felipe. O primeiro era presbítero e depois foi o primeiro ancião do Brasil. O Felipe, ele nem conheceu a instituição Congregação Cristã no Brasil e nem Inário. No tempo que ele faleceu, se cantava com o Inário da Assembleia Cristã e se atendia o culto em italiano. Então, ele nem conheceu essa atual congregação do jeito que ela é. Ele nem ficou sabendo. A igreja que o Francisco foi expulso, que ele apanhou lá, foi essa aqui, ó. Essa era a presbiteriana lá do Brás. E também era a casa do irmão Felipe. Aqui embaixo nós temos o local do primeiro batismo em São Paulo. Lá no Tietê, na Ponte Grande. Bom, vamos
lá para a carta de missionário dele. Aqui. Tá dando para enxergar, irmão Medeiros? Assembleia Cristiana, dá para ver. Sim, um pouco mais para trás, né? A data? A data não dá para ver. Tentar aproximar, talvez. Mas é uma carta de 1920. E o teor da carta, ela está escrito assim: Assembleia Cristã, daí o endereço aqui, a rua, Chicago, Illinois, a quem possa interessar. Nós, os anciãos dessa Assembleia, certificamos que o senhor Luiz Franciscon é membro dessa Assembleia e que durante os últimos 10 anos tem agido de acordo conosco, teve por várias vezes em São Paulo, no Brasil, dedicando-se ao trabalho missionário, retornando de lá em agosto de 1919, como deve voltar em missão novamente. Somos responsáveis por essa declaração, assinada ancião Pietro Mecconi, o ancião Agostinho Lassani, e aí é isso aí. Uma carta de 1920, descrito e dizendo que ele é membro, que ele é missionário da Assembleia Cristã. Agora eu pergunto, como é que era a congregação cristã? Como é que poderia ser a congregação cristã em 1910, se existe uma carta que ela está nos órgãos públicos? Ah, isso é montagem? Então eu convido a vocês ir lá nos órgãos públicos, fazer uma pesquisa lá nos órgãos públicos brasileiro e tanto americano, e vocês vão encontrar a carta, porque o Brasil exigia que ele tinha que trazer uma carta de missionário para saber o que ele vinha fazendo, o que ele vinha fazer ao Brasil, e tanto nos Estados Unidos. Tinha que levar um apresentando aqui para lá e de lá para cá. Então, está nos órgãos públicos essa carta. Então, não tem como vir... o povo tem mania de dizer, é montagem, fez montagem. Eu convido vocês a ir lá nos órgãos públicos e ver essa carta lá. A original está lá. Então, se vocês quiserem continuar enganando, vocês devem ir lá e meter fogo lá nesses arquivos públicos, queimar. Aí vocês podem contar essa versão que vocês querem contar. Mas, fora disso, antigamente, quando não tinha essa carta, eles diziam que era achismo, que era mentira. Mas quando apareceu a carta, aí mudou o discurso. E aí eles querem dizer agora que é a mesma igreja. Não, Assembleia Cristã e Congregação Cristã é a mesma igreja. Não, não é a mesma igreja. Se fosse a mesma igreja, a Assembleia Cristã da Argentina com brasileira, ela seria exatamente igual. A congregação e a Assembleia Cristã seria exatamente igual. Doutrina, ensinamento, pensamento, seria igual. Não teria um exclusivismo, né? Não teria um exclusivismo também, elas estariam congregando uma na outra. Né? Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.